Graça e paz, meus amados. Espero que todos estejam desfrutando das bênçãos do Senhor, onde quer que vocês estejam nesse momento. Hoje, um pouquinho diferente, né? Nós enfrentamos aqui na madrugada uma ventania. Não é a primeira vez, né? Essa semana agora que passou, nós tivemos essa ventania aqui em Sorocaba e em outras cidades da região. E nessa madrugada, eu não sei se no teu bairro foi um pouco diferente, mas aqui onde nós moramos, o vento foi muito forte e caiu a energia, caiu a internet. Depois pela manhã, hoje pela manhã, não tínhamos internet, mas tínhamos energia. Depois caiu a energia, mas voltou rapidinho e realmente ficou uma bagunça por conta da ventania. E a internet não segurava de jeito nenhum e, por consequência disso, não pudemos ter a nossa escola bíblica dominical ao vivo, né, transmitida através do YouTube. Mas Deus sabe todas as coisas, né? E estamos aqui juntos nesse momento para cultuarmos a Deus. Também lembrando que hoje nós estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. E por conta desses imprevistos, nós não estamos tendo também a parte do louvor, né? Hoje nossos irmãos Felipe e Adassa, que sempre nos ajudam, não estão aqui conosco, né? Mas, se Deus quiser, domingo que vem estaremos todos juntos e vai dar tudo certo, como sempre está cantando Mestre Chiquinho, né? Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu creio que vai dar tudo certo, sim. Já deu tudo certo em nome do Senhor. E também querer já colocar para os irmãos, eu ia dar uma palavra de manhã, por se tratar de escola bíblica dominical, é mais fechado a igreja, né? E então eu estaria tratando com os irmãos. Mas vou dar só uma palhinha, domingo que vem a gente conversa mais sobre isso pela manhã. Mas só uma palhinha dizendo que nós estamos nos preparando, estamos já conversando junto à associação, né? Nosso secretário executivo, pastor Jader, e conversamos com ele, pedimos alguns conselhos, compartilhamos algumas coisas, falei também com outros pastores e estamos nos preparando a igreja também para o retorno dos cultos presenciais, tá bom? E isso nós faremos, Deus assim permitindo, a partir do mês que vem. Não sei se na primeira quinzena, porque temos algumas coisas para acertar. Inclusive já quero deixar aqui um apelo, né? Nós estamos precisando de algumas coisas. Algumas a gente já conseguiu suprir, já compramos, já está na igreja, e precisamos de algumas outras. Entre elas, nós estamos precisando dos tapetes higiênicos, né? Higienizadores, aqueles que você tem que colocar como produto na entrada da igreja, né? Para que as pessoas possam estar passando ali antes de adentrar ao salão quando voltar nos cursos presenciais, né? E é um pouquinho salgado, né? Nós já fizemos alguns levantamentos, gira em torno de R$ 600. Aí alguns vão dizer, tem um tapetinho que vem do lado da minha casa por R$ 60. Não é o tapete que a gente está propondo colocar ali, né? A gente quer fazer algo melhor para a honra e glória de Deus e também pela necessidade, por ser um local público e nós temos aquela entrada ali de vidro, nós temos que ter um tapete um pouquinho maior, tá bom? E já falei com alguns irmãos, algumas famílias já se propuseram também estar ajudando, e eu quero lançar aqui, né? Fica o desafio para todos os irmãos, os amigos também que quiserem nos ajudar, podem entrar em contato com a gente, ofertando qualquer quantia que nos ajude a, a colocar o tapete, que é uma das últimas coisas que estão faltando lá. Tem algumas outras, mas são mais corriqueiras, mas é o que está faltando assim de maior monta para que a gente possa estar voltando com toda a segurança aos cultos presenciais. Então, você que está ansioso por voltar aos cultos presenciais aí, né? Nos ajude com uma oferta para que a gente possa estar fazendo isso o mais rápido possível. Provavelmente essa semana a gente já vai adquirir, né? Já vai comprar o tapete e precisamos de ajuda. Então, o que você puder fazer será muito bem-vindo, tá bom? E então, dito essas coisas, vamos à palavra de Deus, né? Eu não gosto de dar muitos avisos durante o culto da noite, né? Um culto que é mais abrangente, alcança muitas outras pessoas, diferente da escola dominical, que é um pouco mais, assim, reduzida, né? A audiência é mais fechada para a igreja. Então, eu creio que essas coisas a gente fala mais assim quando está com a igreja apenas, ou pelo menos pela maior parte das pessoas seja da igreja. Mas tivemos que dar essa palavrinha em detrimento de manhã não pudermos fazer, né,
a escola bíblica dominical. Mas então vamos à palavra de Deus. Como nós não vamos ter os louvores hoje, nós estaremos ministrando a palavra e logo em seguida da ministração da palavra, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E eu espero que você aí na sua casa já esteja com tudo preparado, o vinho, o pão, e você também possa participar nesse momento junto conosco aqui, na sua casa, com a sua família, desse momento precioso da ceia do Senhor. E depois, como sempre eu peço, manda uma fotinha para a gente estar colocando nas nossas redes sociais, tá bom? Vamos à palavra de Deus. Eu quero falar hoje sobre um tema que diz o seguinte: fugindo da presença do Senhor. Fugindo da presença do Senhor. Eu quero te pedir que você mantenha sua Bíblia aberta no livro de Jonas. Nós vamos estar meditando em parte desse livro. Então, deixa a tua Bíblia aberta lá. É uma história muito conhecida, eu creio que todo mundo conhece a história de Jonas, né? Aquele personagem bíblico que acaba sendo engolido por um grande peixe, né? E depois de 3 dias, o peixe vomita do Jonas, literalmente é isso que aconteceu, né? Ele vomitou Jonas numa praia e a base, assim, a ênfase maior, né? O que chama mais atenção de prima é essa parte, a parte que ele é engolido pelo peixe, né? Tanto daqueles que não acreditam e acham que isso é a historinha da carochinha, eu creio que não, isso aí é a palavra de Deus e eu creio literalmente que isso aconteceu, sem dúvida alguma, né? Outros que creem também como eu e ficam discutindo, né? Mas tem tradução que traz baleia, tem tradução que diz o grande peixe, né? Aí uns mais entendidos vão falar assim, não, baleia não pode ter sido, porque baleia tem uma garganta muito fina, muito pequena em relação ao ser humano, ele não poderia engolir um ser humano. Ora, gente, o Deus que fez um milagre de deixar um indivíduo 3 dias vivo no ventre lá do bicho, não ia ter poder suficiente para largar a garganta da baleia. Então, meu amado, seja baleia, seja grande peixe, seja um monstro marinho, seja lá o que for, era um bicho, engoliu Jonas e Jonas, depois de 3 dias, foi vomitado vivo. É sobre esse personagem Jonas que a gente quer conversar, sobre esse tema que nós acabamos de anunciar, que é fugindo da presença do Senhor. Por quê? Porque o texto diz logo no início ali, quando você já começa a ler as primeiras linhas do livro de Jonas, você percebe que Jonas ele recebe uma ordem do Senhor. O Senhor chega para Jonas e diz assim, Jonatas, dispõe-te. Ou seja, Jonas, levanta-te, eu estou te dando uma ordem, se apronte para cumprir a minha ordem. E o texto continua dizendo que Jonas prontamente já se levantou para obedecer. Olha que coisa interessante. Levanta-te. E ele imediatamente se levanta, só que ao invés de se levantar, de se dispor para obedecer a palavra de Deus, o mandado de Deus, ele se levanta para fugir da presença do Senhor. Por quê? Porque o mandado de Deus para Jonas é que ele fosse pregar em Nínive. Nínive, aquela cidade, naquela época, era uma cidade pecadora, terrível. E se você for pesquisar sobre a Nínive da época, você vai ficar arrepiado. Diz o texto que eram grandes pecadores. Significa que o negócio lá pegava. E Jonas sabia disso. E Jonas, é óbvio, que não gostava disso. Então, ele não queria, pode uma coisa dessa, né? Profeta do Senhor, mensageiro do Senhor, homem de Deus, sendo chamado, mas ele não queria ir lá, porque ele pensava, eu vou lá, e daí o que vai acontecer? Eu vou pregar, eles vão se converter e não vão pagar o preço do pecado deles. E ele queria ver o circo pegar fogo. São terríveis, então vão responder pelas consequências dos seus erros, né? E Jonas é meio esquisitão, né? Mas, enfim, ele se levanta, não quer ir pregar para Nínive, não quer dar a Nínive a chance do arrependimento, e então ele foge da presença do Senhor. Gente, e como fugiu? E como fugiu? Só para vocês terem uma ideia, Nínive, para onde Deus havia mandado Jonas, ficava a 800 quilômetros ao oriente. A 800 quilômetros ao oriente estava Nínive, o local para onde Deus estava mandando Jonas ir. E Jonas vai para Tarsis, que ficava provavelmente no sul da Espanha, a uns 3.200 quilômetros
a ocidente. Quer dizer, Deus deu uma ordem para ele ir 800 quilômetros ao oriente, ele vai 3.200 ao ocidente. Vai fugir assim lá na Palestina, mano. Como fugiu? Como procurou se distanciar ao máximo da presença e da vontade do Senhor. Mas a gente fica criticando Jonas, mas nossa vida não é tão diferente assim. Volta e meia nós também fugimos, e muitas vezes sem perceber. Nós fugimos da presença do Senhor, por exemplo, quando paramos de orar. Nós estamos fugindo. Nós não estamos querendo conversar com Deus, não estamos querendo receber dele ordens, direções para a nossa vida. É interessante que essa madrugada, né, eu tenho meu relógio biológico, né, me desperta sempre por volta de 4 horas da manhã, sabe? É impressionante. Eu posso até não levantar da cama algumas vezes, mas 4 horas da manhã eu estou abrindo os olhos. E como eu deitei um pouco mais cedo essa noite passada, o que aconteceu? Eu, quando abri os olhos, foi 4 e pouco da manhã, né? Daí eu fui olhar no celular, 2 e pouco da manhã. Aí eu costumo olhar uns telejornais, né, que ficam nas redes aí até de madrugada, né? E a gente fica vendo as notícias, uma coisa ou outra na televisão. E não podia ir para a sala, né? Porque todo final de semana, vocês sabem que a gente faz as refeições junto aqui em família, né? Passamos a semana toda isolado e no final de semana nos reunimos aqui em casa para cultuarmos e para festejarmos, né, a comunhão também dos irmãos juntos. Então é uma maravilha. Gostamos de viver assim em família. Então aí a sala fica ocupada. Logo eu não podia ir para a sala para orar, para ler a Bíblia ou coisa parecida. Aí fico na televisão. Aí o que aconteceu? Daí deu essa ventania que eu falei para vocês, caiu tudo, apagou tudo e ficou sem televisão. E eu deitadinho, a Rose dormindo, e eu quietinho no escuro ali, tive a madrugada toda para meditar no Senhor, para conversar com Ele, para orar com Ele. Eu falei, Senhor, acho que o Senhor mandou esse vento aí para dar um tempo assim, tipo, Senhor, eu preciso falar contigo, meu servo. E nós passamos ali um tempo, madrugada fora, conversando com Deus, pensando, meditando em tudo que Deus tem feito e pode fazer por nós, enfim, foi um tempo precioso. Mas quando nós evitamos esse tempo de comunhão com Deus, na oração, de certa forma nós estamos também fugindo da presença do Senhor, como Jonas também fugiu, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, Ele quer manter comunhão com a gente. Nós fugimos da presença do Senhor não apenas quando deixamos de orar, mas quando deixamos de ler a Bíblia também, deixamos de meditar na palavra, nós estamos fugindo da presença do Senhor. Nós fugimos da presença do Senhor quando não nos congregamos. Ah, mas agora ninguém está congregando à mesa. É verdade, não é? Embora nós temos um compromisso enquanto Igreja Batista no Jardim Maria do Carmo, nós temos um compromisso aos domingos pela manhã aqui e nós temos um compromisso também à noite, às 19 horas, sempre, todos os domingos, não é? E você tem esse compromisso. Não sei se você está aí do outro lado, sempre ali sendo fiel. Mas quando tínhamos o culto presencial, e é interessante, eu quero até dar uma palhinha aqui sobre isso, porque quando nós estávamos ali tendo culto presencial, nós tínhamos escola dominical, tudo, inclusive as reuniões de oração, que depois, né, acabou parando e nós revertemos isso para as INCs, né? Mas tem muita gente que não vai nem em INC e nem ia no culto de oração. Tem muita gente que critica, olha, puxa, a igreja parou com os cultos de oração, mas nunca aparecia no culto de oração. E quando aparecer um dia no ano, e olhe lá se aparecesse de novo. Entende? Então, quem ia nas reuniões de oração com frequência, a gente contava nos dedos de uma mão. E às vezes ainda sobrava dedo. Né? Mas interessante é que critica, mas não vai. E quando nós podíamos estar juntos, domingo pela manhã na escola dominical, domingo à noite no culto, muitos também não iam. Alguns faziam rodízio, eu vou à noite, não vou de manhã, eu vou de manhã, não vou à noite. Agora que não está podendo, é todo mundo com tititi, aí eu quero reunião, vamos marcar reunião na casa do irmão, vamos na casa da irmã, agora tem necessidade de comunhão. Agora quer se congregar. Quando estava aberto, podia ir direto, não ia. Mas agora fica enchendo a paciência porque eu quero voltar com o culto presencial. Mas quando tinha um culto presencial não aparecia, ou não aparecia sempre. E quando nós não congregamos, de certa forma nós também estamos fugindo da presença do Senhor. Quando nós não evangelizamos, quando nós não pregamos a palavra, quando nós não discipulamos vida, nós estamos fugindo da presença do Senhor. Sabe por quê?
porque Deus nos ordena fazer essas coisas. Ele nos ordena a orar, Ele nos ordena a meditar, Ele nos ordena a pregar a palavra, a congregar. E quando nós não fazemos isso, nós estamos em desobediência. Então, de certa forma, assim como Jonas, nós também, vira e mexe, fugimos da presença do Senhor. Acontece o seguinte, meu amado, toda fuga de Deus, todas as vezes que alguém foge da presença do Senhor, ele paga um preço. A fuga da presença do Senhor traz consigo consequências e consequências muito sérias. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse momento. Por isso que o tema é fugindo da presença do Senhor. Então, vamos ver juntos aqui algumas dessas consequências. Teriam muito mais, é verdade, mas vamos colocar aqui as principais, algumas das principais consequências de fugirmos da presença do Senhor. Do Senhor ter uma vontade expressa para a nossa vida, mas a gente se negar a cumprir. Vamos ver essas consequências. Em primeiro lugar, quando fugimos da presença do Senhor, entramos em declínio. Quando fugimos da presença do Senhor, entramos em declínio. Começamos a descer na vida. Veja lá a vida de Jonas. Quando ele se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor, ele começa a descer. Ele desce para Jope, uma cidade ali do Oriente Médio. Depois, quando ele embarca no navio, vai ver lá pelo versículo 5, ele desce ao porão do navio, só descendo. Então, ele está na sua cidade, desce para Jope, embarca no navio, desce para o porão, e do porão do navio ele sai para descer ao mais profundo do oceano, porque ele é lançado para fora do barco, a fim de que o barco não naufragasse. Eles jogam ele para fora do barco e ele é engolido porque havia uma tempestade muito grande que estava a ponto de afundar o barco. Então ele cai em meio àquelas ondas e ele afunda e vai ao mais profundo do oceano. E quando ele está no mais profundo do oceano, ele desce para o mais profundo do grande peixe. Ele vai lá para a barriga do peixe. Então você vê que no momento em que ele se dispõe a fugir da presença de Deus, ele só desce na vida. Desce para Jope, desce para o porão, desce para o oceano, desce para o mais profundo da barriga do peixe, do grande peixe. Só desceu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que a tua vida não está em declínio? Será que você também não está assim, numa descida constante? Num declive que parece que não acaba mais? Será que o motivo não é que você está se negando a fazer a vontade de Deus? Você sabe que Deus tem uma vontade expressa para a tua vida, mas você tem insistido em andar na direção contrária, assim como fez Jonas. Em vez de ir a 800 quilômetros ao oriente, ele vai a 3.200 quilômetros ao ocidente, fugindo totalmente daquilo que Deus queria para ele. Analisa um pouquinho a tua vida. Talvez você esteja descendo. E o motivo dessa descida é justamente a tua fuga do Senhor. Porque quando fugimos da presença do Senhor, assim como Jonas, nossa vida começa a entrar em declínio. Nós começamos a descer. Segunda consequência de se fugir da presença do Senhor. Quando fugimos da presença do Senhor, outros sofrem por nossa causa. Vou repetir. Quando fugimos da presença do Senhor, outras pessoas vão sofrer por nossa causa. Pelo motivo da minha fuga, não apenas eu sofro, mas outros irão sofrer. Pare e pensa comigo. Jonas entra num barco para fugir daquilo que Deus queria para ele. Ninguém está sabendo. Então está lá o capitão da embarcação, deixa ele subir, porque não faz nem ideia de quem que estava subindo, né, no seu barco, assim como toda a tripulação, enfim, todo mundo que estava no barco. E eles saem e estão indo lá, rumo a Tarsos, 3.200 quilômetros de distância. E em meio a essa viagem, uma tempestade muito grande se levanta ao ponto do barco quase afundar. E quando aqueles marinheiros experimentados estão já desesperados, porque falam, não tem mais esperança, nós vamos afundar, cada um começa a orar ao seu Deus. E vão achar Jonas escondidinho lá no porão, porque ele tinha descido, né? Quando fugimos,
descemos. Ele tinha descido ao mais profundo do navio lá, ao mais profundo do porão, e eles descobrem Jonas lá e falam assim, tu não está orando? Ora ao teu Deus, para ver se de repente a gente consegue apaziguar essa tempestade. E aí é que Jonas revela para eles a situação. E diz para eles que toda aquela situação não era à toa, mas era porque ele estava fugindo da presença do Senhor. Ele estava descontrariando, né? Tem uns que falam assim, ele estava contrariando a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. Não estava cumprindo com aquilo que Deus tinha para ele. Jogam ele no mar. Acabou a tempestade. Ou seja, pessoas que não tinham nada a ver com o peixe, simplesmente por estarem junto com aquele que fugia da presença do Senhor, iam acabar morrendo junto com Jonas. Porque se aquilo não acontecesse, de jogarem Jonas para fora da embarcação, certamente aquela embarcação teria naufragado e certamente que aquela tribulação teria sofrido, teria padecido, teria pago com o preço da sua própria vida. Deixa eu dizer uma coisa, o pecado, ele é abrangente. O pecado, o teu pecado, não atinge só você, atinge todo mundo que está à sua volta. O teu pecado atinge as pessoas que se relacionam com você, ele atinge o teu serviço, a tua escola, ele atinge a tua família, na tua casa. Pecado é assim. Nós estamos aqui todos trancados numa quarentena que está começando a flexibilizar, né? Estamos na fase amarela aqui em Sorocaba, outros lugares, poucos lugares no Brasil estão na fase azul, mas ainda continuamos em meio a uma pandemia e eu quero chamar a atenção aqui a isso. Tem muita gente achando que agora pode viver bonito, vamos bater foto todo mundo junto, sem máscara, sem nada. Olha, isso não é bonito. Você pode achar que isso é uma prova de fé, que todo mundo é covarde, só você é o servo de Deus que... Olha, cuidado. Até porque nós temos uma recomendação por parte de lei que exige que onde houver pessoas, tem que ter máscara. E também, mesmo em meio a essa flexibilização que já há hoje, não pode haver aglomeração de pessoas. Por que tudo isso? Porque existe uma doença que está sendo disseminada, né? E todos, lógico, que temem pegar essa doença. O pecado é assim, é como um vírus, é como uma bactéria. Ele é transmissível, ele contagia. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e o pecado passou a todos, por isso todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. O pecado é contagiante, contaminador, é abrangente, ele vai além de você, ele atinge outras pessoas que estão ali inocentes, mas que estão sofrendo pelas consequências do teu pecado, assim como aqueles marinheiros estavam pagando um preço, não pelo pecado deles, mas por causa da desobediência de Jonas. Existem outros incidentes na Bíblia que falam sobre isso, mas eu não quero citar aqui para ficar me delongando. Quero apenas te perguntar, será que nesse exato momento não tem alguém sofrendo nesse mundo por tua culpa? Será que teu marido não está sofrendo pelo teu pecado, esposa? Será que a tua esposa não está sofrendo pelo teu pecado, marido? Será que teus filhos não estão sofrendo pelas vossas falhas, pai e mãe? Será que os pais não estão passando dificuldades por causa do pecado dos filhos? Será que não existe paz perfeita na tua casa porque alguém está vivendo em pecado e esse pecado tem contaminado, tem conturbado, tem tirado a paz de todos? Será que a empresa não está indo para frente? Será que os estudos não estão rolando como deveriam? Por causa que alguém está pecando e esse alguém pode ser você. Então, meus amados, a segunda consequência de se fugir da presença do Senhor é fazer com que outros que convivem com a gente, por causa do nosso erro, sofram. E a terceira consequência que eu quero citar aqui, conversar com vocês, para depois podermos celebrar a ceia do Senhor, é que quando fugimos da presença do Senhor, nós somos tragados.
Quando fugimos da presença do Senhor, nós somos tragados. Em Jonas 1,17, diz que o profeta, por ter fugido da presença do Senhor, ele é jogado para fora do barco, porque ele mesmo propõe isso. Ele diz lá, olha, se vocês jogarem, isso aqui vai acabar, porque está acontecendo toda essa tempestade por causa de mim. E foi batata, né? Jogou ele para fora, acabou a tempestade. Só que quando joga ele para fora, ele afunda. E vai lá, ele é engolido pelas águas, ele é tragado pelas águas. E como se não bastasse, vem um grande peixe, ou chame de baleia, ou chame de monstro marinho, enfim, um ser das águas, e o engole e o traga. Quando fugimos da presença do Senhor, assim como Jonas, nós também somos tragados. Somos tragados pelas circunstâncias adversas que estão nos rodeando. Muitas vezes a gente fica perguntando, por quê? Por que isso na minha casa? Por que não está dando isso certo? Por que eu planejei isso e não aconteceu? Por que eu sonho com aquilo e não se realiza? Por quê? Por quê? Por quê? De repente é porque você tem fugido da vontade de Deus, tem fugido da presença do Senhor, tem evitado essa comunhão mais profunda com Deus e, por consequência, você não consegue superar as dificuldades, pelo contrário, você acaba sendo tragado por elas. Talvez você esteja também nessa situação. Portanto, meus amados, quando fugimos da presença do Senhor, nós entramos em declínio, a nossa vida começa a descer. Outros sofrem por nossa causa e somos finalmente tragados pelas circunstâncias que nos cercam. Para a gente encerrar, eu quero citar o versículo 2 do capítulo 2 do livro de Jonas. E depois nós vamos passar para a celebração da ceia. Jonas, capítulo 2, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. E disse, Jonas falando, na minha angústia, clamei ao Senhor. Roguei ao Senhor, orei ao Senhor, né? Busquei ao Senhor. Estava fugindo da presença dele. Mas agora que estou lascado, estou lá no mais profundo do oceano, dentro da barriga de um grande peixe. Aí ele diz, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Ele ouviu o clamor de Jonas lá no profundo oceano, dentro da barriga do grande peixe. Do ventre do inferno gritei. Outras traduções diz do grande abismo, né? Gritei. Enfim, no mais profundo oceano gritei. Do ventre do grande peixe. A minha versão diz, do ventre do inferno gritei. E tu ouviste a minha voz. E como eu disse aqui no começo, a sequência da história é: o peixe vomita Jó, vivinho da Silva, numa praia. E aí ele vai cumprir a vontade de Deus. Sabe, meu amado, talvez você esteja num grande buraco por causa dessa fuga de Deus. Talvez você esteja em tal situação que você fala, deu, acabou, não dá mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não existe buraco tão profundo nesse mundo que você possa ter se enfiado, que o braço de Deus não te alcance lá, que o ouvido de Deus não te ouça clamar de lá, porque Jonas estava no maior buraco da vida. E lá, do mais profundo, como ele disse aqui na minha versão, do mais profundo do inferno, tal era a situação terrível da vida dele. Ele gritou, ele clamou por socorro a Deus. Deus o ouviu e lhe deu uma outra chance. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. Não importa a situação que você se encontre agora, eu tenho certeza que a mão dele te alcança e o ouvido dele te ouve para te livrar dessa situação. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, nós iremos agora passar para a ceia do Senhor. Espero que você já esteja aí com o pão e com o vinho preparado, como eu estou aqui também. Nós estaremos participando aqui, hoje sem a presença, como eu já disse, do Felipe e da Daça, né? Mas estaremos eu, Gabriel
e o Silas participando aqui no estúdio. E, obviamente, vocês aí do outro lado também participando. Nós estaremos participando da ceia do Senhor agora. Como nós já pregamos a palavra, nós não iremos aqui pregar novamente, porque a palavra do Senhor já foi pregada, mas vamos passar a ministração dos elementos. Vocês bem sabem que Paulo nos ensina que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou do pão, ele partiu o pão e disse que este pão simbolizava o seu corpo, que seria partido, que seria moído por nós. Eu vou participar o pão aqui agora e dividir com o Gabriel. Gabriel vai compartilhar com o Silas também. E juntos nós estaremos nesse momento participando do pão. Em obediência à ordem do Senhor, em obediência a essa ordenança deixada por Jesus a cada um dos seus seguidores, a sua santa e amada igreja. Vamos nesse momento refletir sobre tudo aquilo que Deus nos falou nessa mensagem, pensar se realmente estamos diante de Deus em santidade de vida, aprovados, ou se estamos em fuga de uma comunhão mais profunda com Ele. Vamos pedir perdão. E eu tenho certeza que esse corpo que foi moído para nos religar com Deus, esse corpo de Jesus, esse sacrifício de Jesus, esse corpo moído, sacrificado, ele é suficientemente poderoso para perdoar, para nos lavar, para nos remir. Vamos juntos participar do pão. Comamos todos. De semelhante modo, diz a palavra de Deus, ele tomou do cálice, ergueu na última ceia, deu graças a Deus, o abençoou e distribuiu aos discípulos para que todos juntos bebessem, porque este cálice simbolizava o sangue de Jesus, que seria derramado na cruz do Calvário, para que toda a justiça de Deus fosse cumprida, o justo morrendo pelos injustos, para que nos concedesse a bênção de sermos reconciliados com o Pai, de sermos chamados de filho, de sermos salvos. Em obediência e com o coração grato por esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário, vamos todos participar juntos agora do vinho. Bebamos todos. Louvado seja Deus. Sempre lembrando, nós estamos aqui partilhando, né? O copo, a taça, apesar que tem outros copos aqui também, mas nós estamos mantendo fielmente um afastamento social por conta dessa pandemia. Estamos cumprindo todas as normas exigidas da melhor maneira possível, né? Não estamos saindo além do necessário e sempre usando máscara, álcool gel, sapato, quando a gente sai, fica na porta, não entra para dentro de casa, né? Para ser higienizado, roupas lavadas, enfim. Então, fique tranquilo que nós estamos aqui compartilhando
da ceia do Senhor, do vinho, com toda a segurança, tá bom? É bom dizer essas coisas para que ninguém possa criticar, né? Principalmente num momento tão importante, tão sublime, que é o momento da Santa Ceia do Senhor. Meu amado, que Deus abençoe muito a tua vida. Eu quero orar por você, pela tua casa e te abençoar em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que veio ao encontro dos nossos corações, ao encontro das nossas necessidades. Nós te agradecemos, ó Pai, porque tu tens recebido a nossa adoração, mesmo sendo tão falhos. Nós te agradecemos por essa situação tão difícil em que nós nos encontramos, não só nós aqui como igreja, mas o mundo inteiro passa. Te pedir, Senhor, que tu tenhas misericórdia, que tu, Senhor, olhe por cada um daqueles que estão agora, Senhor, hospitalizados, por aqueles que já perderam algum parente, algum amigo, alguma pessoa próxima, por aqueles, Senhor, que estão sofrendo com todas as consequências desse vírus, Senhor, dessa coisa que está acontecendo no mundo. Tem misericórdia. Pai, nós temos recebido, Senhor, notícia de pessoas próximas, amigas, família, pastores, pessoas do nosso relacionamento. Agora, não é apenas uma questão de número, meu Pai, mas são nomes. E nomes de pessoas que estão cada vez mais próximas da gente. É como se esse vírus estivesse se aproximando de nossas casas. Mas, Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus que esse sangue que nós acabamos de celebrar aqui agora, que é poderoso, afaste de nós essa peste que está assolando a humanidade. Perdoa, Pai, quando muitos de nós, que somos teus seguidores, teus filhos, não entendemos isso e consideramos isso como uma brincadeira de mau gosto, quando tantos outros estão sofrendo tanto com isso. Perdoa, Pai. Como Jesus já disse na cruz, eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem. Tem misericórdia da gente, Pai. Tem misericórdia do mundo, Senhor. Obrigado por tudo aquilo, Senhor, que tu tens feito em nós, por nós e através de nós. E que a tua graça, essa graça, esse favor imerecido, a graça do Senhor Jesus Cristo, que o teu amor, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a unção, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas aqui, que estão reunidas nesse momento, sobre as vidas daqueles que estão nos vendo e ouvindo nesse momento, e sobre todos aqueles que são teus espalhados por sobre a terra, desde agora e para todo sempre. Amém.